O monte do templo é a alma, o coração e o espírito do povo judeu. Uma descoberta sem precedentes deixou os cientistas perplexos, quando uma inteligência artificial inovadora fez uma descoberta impressionante sob o monte do templo. Mesmo sem escavações, porém, há muitas evidências arqueológicas que podem ser observadas. Um dos locais mais venerados e sagrados da Terra. Mas o que a IA descobriu? E como essa descoberta impressionante mudará nossa compreensão do monte do templo e dos segredos que ele guarda? Junte-se a nós para descobrir. A colina sagrada onde o céu toca a terra. A cidade velha de Jerusalém emerge do terreno como uma majestosa tiara de pedra. As antigas muralhas e entradas contam histórias de eras passadas. Mas uma área específica carrega um significado que transcende o mero concreto e os tijolos. Embora não seja o ponto mais alto, destaca-se entre os demais em termos de importância. Conhecido como Monte do Templo em hebraico e Haram al-Sharif em árabe, possui um profundo peso espiritual. Fundado em calcário e envolto em lendas, é considerado um dos locais mais sagrados e disputados do mundo. Estar ali significa estar em um lugar onde histórias, crenças e o passado convergem. É considerado o local mais sagrado para a comunidade judaica. O primeiro templo, construído pelo rei Salomão, ficava ali há muito tempo. Diz a lenda que a Arca da Aliança, contendo a essência de Deus, era guardada em seus confins, protegida por querubins de ouro. Após a invasão da Babilônia e a destruição do templo, surgiu uma réstia de esperança. Um segundo templo foi construído no mesmo local, apenas para ser demolido pelos romanos em 70 depois de Cristo. Apesar de estar em ruínas, o desejo de sua restauração persiste. Os muçulmanos o consideram um santuário nobre. Segundo a tradição, o profeta Maomé foi levado ao paraíso a partir deste local durante sua jornada noturna. A cúpula da rocha, construída no século VII, brilha intensamente no centro, com sua coroa dourada refletindo-se no céu. Este local já foi a principal direção de oração do Islã antes de Meca. Ao lado, encontra-se a Mesquita de Al-Aqsa, um lugar de profunda devoção e fé inabalável. Os cristãos também encontram significado no monte, pois ele serve como cenário para a vida e os ensinamentos de Jesus. Ele viajou até lá, proferiu discursos e confrontou os cambistas no templo, declarando o pátio um local de adoração em vez de um lugar para ladrões. O nome Har Habayit, que significa Monte da Casa, tem origem nos escritos de Miqueias e Jeremias, nas escrituras hebraicas. Esta casa se referia à morada do Senhor na terra. Ao longo dos anos, outros nomes, como Monte Sião, foram adotados, mas o conceito fundamental persistiu. Esta montanha se destacava de todas as outras. Era mais do que apenas um local físico feito de pedra. Era um espaço sagrado onde o reino divino se conectava com o reino terreno. O Templo de Salomão, no livro das Crônicas, é retratado como tendo sido construído no Monte Moriá, o local onde Abraão demonstrou sua fé ao oferecer Isaque. Os salmos também louvam repetidamente esta montanha como terra sagrada. Acreditava-se que o solo ali possuía uma presença divina, com o Espírito de Deus residindo nas pedras. Além dos livros sagrados, a história do Monte do Templo permanece envolta em silêncio. É uma narrativa gravada em camadas de pedras antigas, encoberta por gerações de conflitos e devoção. Os estudiosos anseiam por desenterrar os segredos ocultos sob a superfície, mas disputas políticas e religiosas mantêm o sítio intocado. Apenas escavações discretas, explorações silenciosas e vislumbres fugazes permitiram vislumbrar suas profundezas misteriosas. E esses breves vislumbres sugerem que um mistério secular ainda permanece adormecido sob a superfície. Com o passar do tempo, vários impérios deixaram sua marca no monte. Os persas permitiram que os judeus o reconstruíssem. Os gregos a profanaram. Os romanos a destruíram. Os bizantinos construíram igrejas sobre ela.
Os Omíadas a adornaram com a cúpula da rocha e a mesquita de Al-Aqsa. Os cruzados a transformaram em uma fortaleza. Os otomanos a restauraram. Os britânicos supervisionavam o território. Cada governante modificava suas fronteiras, alterava sua função. E, no entanto, em meio a todas essas transformações, um fato persistiu. Este lugar não é uma terra comum. Os judeus acreditavam que o templo era a morada da presença divina, enquanto os muçulmanos o viam como uma ponte para o céu. Os cristãos o consideravam sagrado por causa da presença de Jesus ali. As três religiões valorizavam o templo como uma conexão entre diferentes reinos. O Monte do Templo possui um significado que vai além de ser apenas um sítio histórico. É um poderoso símbolo do passado. Ao longo da história, nações lutaram pelo seu controle. Monarcas fantasiaram sobre sua grandeza. Viajantes atravessaram vastas extensões para chegar aos seus terrenos sagrados. Apesar de, por vezes, o acesso ser restrito, seu fascínio permanece intacto. Mesmo sem acesso, algumas pessoas prosseguiram com as escavações nos sítios arqueológicos ao redor. Por que precisavam de acesso? E o que encontraram? Vamos descobrir. O solo que ninguém ousa tocar. Desvendar os segredos de um local antigo geralmente envolve um processo simples. Obtenha as ferramentas e permissões necessárias e deixe que o solo revele seus mistérios. No entanto, quando se trata do Monte do Templo, as coisas são diferentes. O solo sob este planalto está impregnado de imenso significado, mesclando elementos de santidade, política e história. Uma simples escavação com uma pá poderia ter ramificações globais. Desde o século XIX, aventureiros imaginam desvendar seus mistérios ocultos. Um dos primeiros indivíduos a aventurar-se nesse domínio foi Charles Warren, um engenheiro britânico. Ele explorou poços, reservatórios e passagens subterrâneas de Jerusalém. Movendo-se na escuridão iluminada apenas por lampiões a óleo, os locais que encontrou foram surpreendentes. Câmaras escavadas na pedra, canais de água ocultos e áreas vazias intrigantes. Suas descobertas despertaram a curiosidade das pessoas e as levaram à reflexão. Se tais maravilhas existiam sob o centro urbano, que riquezas poderiam potencialmente se esconder sob o Monte do Templo? A curiosidade teve consequências difíceis de suportar. Pouco depois, os líderes religiosos decidiram proibir o acesso. A ideia de escavar sob o monte foi proibida. O solo abaixo não era um solo qualquer. Era considerado sagrado. Depois disso, o Monte do Templo foi deixado intocado por arqueólogos profissionais. As motivações por trás dessa questão são profundamente espirituais e politicamente carregadas. Para os judeus, o Monte do Templo possui imensa importância como o local mais sagrado do planeta. De acordo com suas crenças, o santuário mais interno do antigo templo, conhecido como Santo dos Santos, permanece oculto em algum lugar sob a plataforma atual. Seguindo a lei religiosa judaica, as pessoas são advertidas a não pisar inadvertidamente neste local sagrado, o que faz com que muitos seguidores devotos se abstenham completamente de pisar no monte. O Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa, localizados no topo desta colina, são reverenciados pelos muçulmanos como o terceiro lugar mais sagrado de sua religião. O domo brilha intensamente sob a luz do sol, enquanto Al-Aqsa é um refúgio para oração e adoração. A responsabilidade de salvaguardar esses locais sagrados foi confiada ao Waqf Islâmico, que opera na Jordânia há muitos anos. Embora seu controle sobre a área seja sutil, é inegável. Qualquer tentativa de escavação abaixo da superfície poderia ser interpretada como um desafio à autoridade da custódia muçulmana, podendo levar a conflitos ou mesmo à guerra. O delicado equilíbrio existente tornou o Monte do Templo uma área inacessível. As escavações neste sítio arqueológico vão além da descoberta de relíquias do passado.
Elas abordam temas como harmonia, religião e resiliência. Arqueólogos israelenses começaram a investigar as áreas ao redor do monte após a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Camadas que datam do período do Segundo Templo, bem como das eras romana e das Cruzadas, foram descobertas perto da Muralha Sul. Também foram encontradas evidências de antigos palácios muçulmanos, apesar de terem sido negligenciados e posteriormente cobertos por novas construções. Com o tempo, túneis adicionais foram escavados no lado oeste do monte, tornando-se eventualmente acessíveis ao público como o Túnel do Muro das Lamentações. Cada avanço revelou mais da complexa história de Jerusalém. No entanto, o núcleo misterioso permanecia elusivo. No final da década de 1990, um evento surpreendente interrompeu a paz e a tranquilidade. Sem autorização, uma grande quantidade de solo foi retirada do Monte do Templo e descartada no Vale do Cédron, próximo à cidade. Esse solo continha séculos de história, descartados de forma irrefletida e sem qualquer documentação ou fiscalização. Para muitos, essa foi uma tragédia irreparável. No entanto, houve alguns indivíduos que reconheceram uma oportunidade para algo positivo. Em 2004, uma equipe de arqueólogos israelenses iniciou o projeto de peneiramento do Monte do Templo. Reunidos em um parque público, indivíduos de diferentes faixas etárias e origens diversas vasculharam meticulosamente o solo, um balde de cada vez. Com paciência e atenção aos detalhes, eles vasculharam o local em busca de vestígios do passado. As descobertas surpreendentes incluíram mais de 500 mil artefatos de vários períodos. Havia moedas com inscrições com os nomes de reis, pontas de flecha que se acredita serem das guerras das cruzadas e peças de joalheria que datam da era islâmica. Cada item tinha sua própria narrativa, e cada fragmento guardava a história de gerações. O que antes era considerado lixo, revelou-se uma valiosa coleção de eventos passados. No entanto, as descobertas mais impressionantes não foram as moedas antigas, nem as armas usadas durante as cruzadas. Em vez disso, eram vestígios ligados à era do Primeiro Templo. Objetos que simbolizavam pureza espiritual, remanescentes de cerimônias religiosas e indícios de instrumentos sagrados. No passado, havia incertezas quanto à existência do Templo de Salomão, exatamente como retratado na história. No entanto, esses fragmentos indicavam o contrário. Eles serviam como uma prova delicada de que os relatos não eram apenas histórias, mas sim recordações reais gravadas em materiais tangíveis. O projeto de peneiramento do Monte do Templo começou como um esforço para recuperar o que parecia ser terra descartada, mas acabou revelando vestígios de uma civilização perdida. Inicialmente considerada entulho, a terra gradualmente revelou seu significado oculto. Cada grão de poeira continha uma memória, e cada fragmento de pedra contava uma história. A cada descoberta, tornava-se evidente que esse empreendimento não se tratava simplesmente de escavar artefatos antigos, mas de reacender uma era de reverência que já passou. As descobertas iniciais pareceram simples. Um fragmento antigo de cerâmica, meticulosamente limpo, exibia desenhos pintados que datavam do século VIII a.C., durante a época do Primeiro Templo. Posteriormente surgiram outras descobertas, como restos de lâmpadas de óleo, ossos de animais queimados e objetos cerimoniais danificados. Para observadores inexperientes, esses artefatos poderiam parecer banais. No entanto, para especialistas no assunto, eles transmitiam uma sensação de cerimônia sagrada, reverência religiosa e antiga dedicação a um propósito maior. Uma descoberta surpreendente fez com que os pesquisadores interrompessem seu trabalho. Encontraram um pedaço sólido de argila que, com o tempo, se achatou e rachou, mas ainda mostrava o contorno tênue de um selo. Ao examiná-lo de perto, os caracteres na superfície tornaram-se nítidos, uma inscrição em uma forma antiga de hebraico. Dizia: "Este nome me soou familiar.
mencionado no livro de Jeremias como parte de uma linhagem sacerdotal do primeiro templo. Este pequeno selo de argila era mais do que apenas um objeto. Era uma ligação com um indivíduo real que existiu, escreveu e selou pergaminhos em uma era esquecida. Não estava sozinho. Outros fragmentos surgiram, cada um adornado com nomes, títulos e símbolos. Alguns exibiam menorás, enquanto outros apresentavam desenhos de portões do templo ou das vestes dos sacerdotes. Esses fragmentos representavam um sistema perdido, os remanescentes destruídos de um sacerdócio histórico. Durante muito tempo, as pessoas questionaram a existência de tal sistema além dos escritos religiosos. No entanto, ele existia. Danificado, mas inquestionavelmente real. Uma das descobertas mais frágeis foi um pente de marfim com dentes incrivelmente afiados, mesmo após ter ficado enterrado por muitos séculos. Esculpida na lateral do pente, havia uma descoberta notável: a mais antiga frase cananeia completa conhecida. As palavras, embora simples, carregavam um significado profundo sobre limpeza, cuidado e possivelmente pureza ritual. Apesar de ser um objeto comum, seu significado nesse contexto o elevou à categoria de objeto sagrado. Outros itens valiosos foram descobertos, complicando ainda mais o mistério. Uma pequena pá de incenso, feita de bronze e manchada com vestígios de sacrifícios, trazia a essência da reverência do passado. Próximos a ela, fragmentos de joias elaboradamente trabalhadas sugeriam existências passadas perto do sítio religioso, possivelmente pertencentes a trabalhadores, clérigos ou turistas que as perderam durante períodos de dificuldades, conflitos ou exílio. Contudo, o solo revelava mais do que apenas a história do primeiro templo. O local também guardava vestígios das eras posteriores, incluindo artefatos de diferentes civilizações. A mistura de relíquias romanas, bizantinas e islâmicas, juntamente com remanescentes de épocas anteriores, ressaltava a santidade contínua do Monte do Templo. Apesar das mudanças de governantes e crenças ao longo dos anos, a terra manteve sua sacralidade. No entanto, a camada que chamou a atenção de todos os pesquisadores foi a mais antiga. Os céticos argumentavam há muito tempo que não havia evidências para comprovar a existência do Templo de Salomão, descartando-o como mera lenda. Contudo, lenta mas seguramente, esse ceticismo começou a se dissipar à medida que as evidências se acumulavam. De selos de argila a objetos rituais, passando por ossos e vasos, cada achado parecia se encaixar perfeitamente com as descrições de cerimônias religiosas e costumes dos templos. Cada artefato revelado servia para enfraquecer a barreira da incerteza, impulsionando-os para mais perto de desvendar a verdade. O agrupamento dos artefatos em conjuntos era particularmente intrigante. Em vez de estarem espalhadas aleatoriamente, pareciam originar-se de uma parte específica do solo. Essa disposição sugeria um significado mais profundo, talvez uma área desmoronada ou uma câmara selada de tempos antigos. Era quase como se o solo estivesse guiando para túneis secretos e câmaras negligenciadas, intocadas por mais de 1 milênio. Os segredos ocultos na poeira foram revelados gradualmente, cada um com seu significado. O que começou como terra descartada transformou-se em uma valiosa coleção. Com o tempo, 500 mil de relíquias foram descobertas, como moedas com a marca de Herodes, pontas de flecha de cruzados e joias islâmicas. No entanto, as descobertas mais importantes foram fragmentos do primeiro templo. Esses fragmentos serviram como uma ligação entre fé e história, crença e evidência. E agora, recentemente, por meio da inteligência artificial, os segredos ocultos sob o monte foram revelados. Fique conosco para descobrir. O caminho oculto sob o monte. De 2021 a 2024, uma nova equipe de estudiosos começou a reexaminar o terreno próximo ao Monte do Templo. A abordagem deles era única,
pois não se limitavam a descobrir artefatos históricos, mas sim a reinterpretar mapas negligenciados do período do Mandato Britânico com o auxílio de inteligência artificial. O foco principal era o perímetro sul do monte, próximo à muralha oeste. Rumores sobre cavernas misteriosas sob a pedra haviam sido transmitidos por gerações. Os otomanos tinham conhecimento desses rumores, assim como os britânicos que os documentaram. Até mesmo viajantes da antiguidade mencionaram passagens secretas e cômodos escondidos sob as estruturas. No entanto, essas histórias permaneceram apenas como especulação, pairando na obscuridade, parcialmente acreditadas e parcialmente esquecidas. O longo silêncio em torno desses rumores começou a ser quebrado em 2023. Escavar no próprio monte era proibido, então a equipe teve que usar ferramentas em vez de pás. Eles utilizaram radar de penetração no solo, uma tecnologia empregada anteriormente para descobrir passagens secretas nas pirâmides egípcias. Gradualmente, à medida que as ondas de varredura atravessavam o leito rochoso, figuras indistintas começaram a emergir. Não eram formações naturais. Eram precisas demais, angulares demais. Estruturas como paredes, cantos e cômodos começaram a se materializar nos dados. Tal precisão não é característica da natureza. Isso indica que pessoas já ocuparam aquele espaço em um passado distante. Para verificar suas descobertas, o grupo decidiu cruzar as imagens de radar com os delicados mapas desenhados à mão por oficiais britânicos no início do século XX. Esses homens, que exploraram partes da montanha nos últimos dias do Império Otomano, tiveram acesso limitado à região. Eles deixaram para trás desenhos de passagens, escadas e túneis que haviam sido bloqueados. Quando os cientistas sobrepuseram os mapas antigos às digitalizações recentes, ficaram impressionados com o nível de precisão. Tudo, desde os caminhos aos espaços vazios e as escadarias fechadas, coincidia perfeitamente. As ações seguintes precisavam ser executadas com cautela. Escavar diretamente sob o monte não era viável, mas havia sido concedida permissão para trabalhar nas proximidades, especificamente nas passagens da muralha oeste. Durante um desses projetos de escavação, os trabalhadores removeram camadas de rocha e detritos e descobriram uma escadaria esculpida no calcário. Essa escadaria descia para o silêncio. Ao chegarem ao fundo, descobriram uma antecâmara negligenciada. A atmosfera lá dentro era silenciosa, como se o tempo tivesse parado. Gravuras de cruzes, desgastadas pelo tempo, decoravam as paredes superiores. Pequenos nichos, originalmente projetados para luzes ou presentes, estavam agora vazios e erodidos. Inscrições tênues, quase apagadas pelo tempo, ainda podiam ser vistas. Era evidente que este cômodo havia servido como um santuário cristão no passado, provavelmente durante a era bizantina, por volta do século IV ou V. No entanto, a verdadeira revelação ocorreu quando examinaram o que havia sob a superfície do piso. Descendo apenas um pouco, encontraram uma fundação mais antiga. Esta era significativamente mais antiga. As pedras desta camada eram grandes e ricamente esculpidas. Eram blocos de cantaria habilmente colocados, encaixando-se de forma tão perfeita que quase não havia espaço entre eles. Este método de construção assemelhava-se aos portões encontrados em Megido, um projeto associado à era do Primeiro Templo. A importância da câmara foi completamente alterada por essa descoberta. Não se tratava apenas de uma capela bizantina, mas sim de uma estrutura construída sobre uma ainda mais antiga. Testes confirmaram isso, demonstrando que a fundação inferior possivelmente antecedia a época de Herodes em centenas de anos. A forma como estava posicionado e alinhado com os detalhes bíblicos sugeria que poderia ter feito parte de um local sagrado, o sistema de água que não deveria existir. Depois que os pesquisadores revelaram as câmaras sob o monte do templo, eles tinham evidências suficientes para demonstrar que uma estrutura sagrada e antiga existiu naquele local. No entanto,
a descoberta subsequente foi surpreendente e inesperada. Não se tratava de uma sala isolada ou um altar secreto, mas sim de um projeto que demonstrava não apenas significado religioso, mas também grande engenhosidade. À medida que o sistema de IIAA escaneava a parte sul do monte, identificou uma série de estruturas vazias enterradas no solo. Inicialmente confundidas com simples fossos de armazenamento, a equipe logo percebeu um padrão distinto emergindo conforme os escaneamentos progrediam. Os espaços ocos exibiam paredes lisas e formas curvas revestidas com um reboco impermeável que brilhava sutilmente à luz. Ao contrário das suposições iniciais, não se tratavam meramente de cemitérios ou armazéns. Pareciam ser uma formação muito mais complexa e sofisticada. Os pesquisadores documentaram meticulosamente uma extensa rede subterrânea de água, composta por cisternas, canais e aquedutos interligados, escavados na rocha sólida abaixo. A escala do sistema era impressionante e inesperada, desafiando toda a lógica. A equipe ficou chocada com a análise dos resíduos minerais encontrados no gesso. As descobertas indicaram que os vestígios datavam da época do primeiro templo, estimados entre os séculos 8 e 9 a.C. Isso indicava que o sistema já existia há mais de 2 milênios, antecedendo quaisquer construções romanas ou herodianas. No entanto, o que realmente os impressionou foi o intrincado projeto da antiga estrutura. Este não era um reservatório de água comum. Representava uma visão hidrológica inovadora que ultrapassou a época em que foi construído. Certos caminhos foram cuidadosamente projetados para direcionar a água da chuva para os reservatórios sem causar estagnação. Outros canais foram projetados com saídas estreitas para controlar o escoamento e facilitar o enchimento gradual. O excesso de água era direcionado por dutos de transbordamento para câmaras adicionais, evitando inundações e mantendo um abastecimento constante de água. Esse sistema complexo gerenciava com maestria o fluxo, a pressão e o armazenamento de forma harmoniosa. Quanto mais aprofundavam a pesquisa, mais evidente se tornava. Não se tratava apenas de estruturas funcionais. Tinha um significado espiritual. A equipe descobriu correlações surpreendentes ao comparar o sistema hídrico mapeado com textos hebraicos antigos. Eles constataram que muitas cisternas correspondiam perfeitamente às referências no livro das Crônicas, indicando os esforços do rei Ezequias e de outros governantes para garantir o abastecimento de água para as cerimônias do templo. O foco da pesquisa foi uma bacia específica. Ao contrário dos outros, era maior e apresentava camadas de cinzas, além de tênues vestígios de matéria orgânica. Registros históricos indicavam que aquele local específico era usado para sacrifícios. Os indícios pareciam confirmar essa afirmação. A bacia apresentava sinais de uso frequente, indicando sua importância em cerimônias religiosas. A água dessa bacia pode ter sido utilizada para diversos fins, como lavar as mãos, purificar objetos sagrados ou oferecer bebidas aos deuses. A descoberta questionou crenças estabelecidas por muitos estudiosos a respeito da simplicidade do culto no primeiro templo. Acreditavam que era principalmente simbólico, carecendo de estruturas significativas. No entanto, a descoberta do sistema subterrâneo revelou um novo panorama. Mostrou uma fé que não se resumia a rituais, mas também a atenção aos detalhes. O templo era mais do que apenas uma estrutura magnífica. Era um espaço sagrado e meticulosamente planejado, onde cada aspecto havia sido cuidadosamente projetado. As inscrições que mudaram tudo. As máquinas de IA navegaram cautelosamente sob o limite sul do Monte do Templo, ultrapassando os cursos de água e contornando os aposentos sacerdotais ocultos. Ao longo de várias semanas, o grupo de escavadores seguiu o rastro, progredindo gradualmente até que seus equipamentos se depararam com algo surpreendente: uma entrada de pedra fechada. Este objeto era antigo, pesado e imaculado.
A atmosfera ao seu redor parecia peculiar, como se as pedras contivessem uma mensagem oculta. Diariamente, a equipe removia diligentemente a sujeira e o lixo, registrando meticulosamente cada detalhe. Finalmente, um caminho foi revelado. Escondida atrás da barreira, havia uma sala com menos de 3 metros de diâmetro. As paredes eram lisas, esculpidas diretamente na rocha sólida, desprovidas de qualquer adorno e estranhamente silenciosas. À primeira vista, parecia vazio. No entanto, no centro da sala, havia um objeto que deixou todos imóveis. Uma bacia rasa de pedra jazia parcialmente coberta de cinzas, exalando uma aura de tranquilidade. Ao redor, havia restos de lamparinas de barro, incenso e objetos deixados como oferendas. Enquanto outras estruturas antigas sucumbiram à passagem do tempo, este cômodo permanecia intacto e intocado. Parecia que seus protetores do passado o haviam ocultado intencionalmente, garantindo sua solidão tranquila. A bacia apresentava sinais de desgaste, mas havia uma marca visível nela. Quando as luzes do scanner incidiram sobre ela, linhas tênues começaram a se tornar visíveis. Não se tratavam apenas de gravuras aleatórias ou padrões básicos, mas sim de palavras. A inscrição estava em paleo-hebraico. E embora o tempo a tivesse tornado difícil de ler, a mensagem ainda era compreensível. Transmitia a ideia de uma presença permanente, um espírito ligado ao local. As palavras carregavam um peso significativo, ressoando por toda a sala com um senso de importância. Pareciam ser mais do que meras palavras, mas sim uma declaração profunda. A mensagem ecoava as descrições encontradas em textos antigos sobre a seção mais sagrada do templo, conhecida como o Santo dos Santos. Acreditava-se que era um lugar onde a presença divina habitava, um espaço tão sagrado que somente o sumo sacerdote podia entrar, e apenas uma vez por ano. Ao longo da história, essa câmara sagrada foi mencionada, mas nunca confirmada. No entanto, tudo isso mudou no presente momento, com a descoberta de evidências provenientes do santuário interior. Profissionais inspecionaram a câmara com eficiência e uma sensação de urgência tranquila. As lâmpadas eram semelhantes às que datam dos séculos 8 e 7 a.C. A bacia de calcário foi esculpida no mesmo tipo de pedra utilizada durante o reinado de Salomão. A redação da inscrição era muito semelhante a trechos encontrados em antigas escrituras religiosas, algumas das quais haviam sido descobertas recentemente. Todas as peças se encaixavam perfeitamente. A prova não era ambígua nem obscura. Era específico, datável e indiscutível. Ia além de ser apenas uma relíquia. Representava um avanço que teve um impacto profundo na crença e no passado. Nunca antes haviam sido encontradas evidências tangíveis enterradas sob o monte do templo, de acordo com costumes que influenciavam sociedades inteiras. A sala, o vaso, os restos mortais, as luzes, todos esses elementos indicavam um local que outrora fora considerado a conexão suprema entre o divino e o mundo mortal. O que isso significa para o futuro da religião e da arqueologia? Continue lendo. A descoberta que abalou a história e a ciência. A descoberta na Câmara causou um alvoroço discreto na comunidade acadêmica. Não foi apenas devido à sua antiguidade ou ao fato de ter permanecido trancada por séculos, mas sim porque seu conteúdo parecia validar mitos e folclore antigos. Uma tigela, uma mensagem gravada e vestígios de oferendas há muito extintas ressoavam com um senso de sabedoria ancestral. Esses artefatos desafiavam a distinção entre crença e realidade de uma maneira que exigia atenção. A descoberta não foi amplamente divulgada. Não houve grandes anúncios nem comunicados de imprensa chamativos. Em vez disso, a informação foi vazando lentamente por canais discretos. Começou a circular em círculos acadêmicos, entre grupos religiosos e em discussões discretas entre especialistas. As autoridades,
Cientes da delicada situação no Monte do Templo, decidiram não divulgar informações. Acreditavam que revelar tudo poderia não só expor verdades históricas, como também incitar tensões. A área possui grande importância para judeus, muçulmanos e cristãos. E qualquer insinuação de que as crenças de um grupo eram superiores poderia gerar uma reação negativa. Portanto, as autoridades optaram pela cautela, fornecendo declarações vagas e mantendo descobertas importantes em segredo do público. Mesmo assim, houve uma reação da população. Certas facções cristãs interpretaram a sala como um símbolo, uma prova de que o templo outrora servira como ponto de conexão entre o céu e a terra. Discutiram a concretização de profecias, promessas agora validadas pela existência de pedras e vestígios. Por outro lado, numerosas autoridades judaicas ortodoxas expressaram tristeza e cautela. Na perspectiva deles, a ideia de alguém entrar no que poderia ter sido o local de repouso da Shekinah, a presença divina, não era motivo de celebração. Era considerada uma violação do que a tradição designa como o espaço mais sagrado, um reino que só deveria ser acessado com a máxima pureza. Fazer contato com ele, mesmo inadvertidamente, era considerado uma transgressão de um limite sagrado. Em meio ao silêncio e à cautela, uma competição começou despercebida. Acadêmicos e especialistas buscavam métodos inovadores para explorar maiores profundidades sem danificar a superfície. Eles utilizaram tecnologia de ponta, como a imagem de muons, uma técnica de escaneamento que já havia sido empregada para descobrir câmaras ocultas nas pirâmides egípcias. Ao empregarem esses métodos, eles buscavam desvendar quaisquer segredos ocultos sob a montanha sem perturbar seu estado natural. Caso fossem descobertas câmaras adicionais, estas poderiam ser mapeadas com segurança, garantindo a preservação tanto dos artefatos históricos quanto da tranquilidade do local. Os historiadores também começaram a reconsiderar sua perspectiva. Textos antigos anteriormente negligenciados foram revisitados sob uma perspectiva renovada. Relatos de cerimônias em templos, responsabilidades sacerdotais e o conceito da Shekinah como uma presença tangível foram examinados por meio de uma ótica histórica, e não como mera alegoria. Colaborações entre estudiosos de diferentes países e financiamento para pesquisas começaram a surgir discretamente. O Monte do Templo passou a ser visto não apenas como um local religioso, mas também como um possível ponto para uma descoberta arqueológica inovadora, que poderia ser a mais significativa da época. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal. E clique também no próximo vídeo que aparecerá na sua tela.